meus interesses, que são variados, mas que tem um eixo, que é pensar a afetividade, os relacionamentos amorosos, o amor como afeto. E talvez uma das questões seja como a gente rompe com uma cultura hegemônica que está calcada no medo. Eu me interesso em pensar a partir de muitas referências, dentre elas, né, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, que vai apontar que em culturas cosmofóbicas as pessoas tendem a ter formas de resolver o conflito que são coloniais, que são violentas, né? Uma forma de pensar colonialismo é violência. Talvez seja a linguagem principal do projeto colonial, a linguagem estruturante é a violência para poder fazer, digamos assim, a gestão privada de recursos que não são privados, recursos que pertencem a toda a humanidade. Em relação à potência política dos afetos, eu me interesso em pensar como, de alguma forma, o amor ele tem uma potência regenerativa, como o amor regenera. De alguma forma, o amor teria um poder curativo, mas não o amor de uma fantasia, de alguma coisa que seja estratosférica, que não esteja calcado com a realidade. E aí a Bell Hooks traz algo importante. O amor, para além de um sentimento, ela vai dizer, não é bem um sentimento, mas é uma prática. Então isso me interessa bastante, em pensar como essas práticas amorosas, elas favorecem que o tecido social fique mais saudável, que a sociedade possa se organizar de uma forma em que os ambientes sociais sejam de segurança psicológica. E segurança psicológica aqui quer dizer que as pessoas possam ter tempo para se tornarem pessoas, para que toda a riqueza da humanidade possa se refletir nas vidas singulares de cada pessoa. Se a gente falar de relação de conjugalidade, o amor romântico entrou em crise, ou tem uma crise que tem vivido, ainda que o amor romântico seja o campeão de bilheteria, nas canções, né, nos romances. Então, sem dúvida nenhuma, amor romântico é uma dinâmica, né, que tem relação com a conjugalidade, com o namoro, que está muito presente. Então, como é que eu tenho percebido que as pessoas têm tido mais informação sobre dinâmicas amorosas, sobre formas de amar? E também têm deslocado essa centralidade do casal. As pessoas têm pensado para além do casal, para além de um território especial onde o amor se realiza. E compreendendo que a gente tem um campo amoroso vasto, que tem a ver com amizade, com interesses, com gostos, com causas, né, com metas, objetivos, propósitos e pessoas. E também para além da vida conjugal. Agora, no campo da vida conjugal, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão pensando mais, nem sempre nomeando, isso que a gente chama de amor confluente, que é diferente da dinâmica do amor romântico. O amor confluente é justamente a compreensão de que não tem outra metade, em poucas palavras. Se o amor romântico ele tem como pressuposto que a alma gêmea se encaixa com a outra, o amor confluente entende que os acordos, os combinados podem ser refeitos, podem ser revistos e ninguém pode suprir todas as necessidades emocionais de outra pessoa. Que isso é uma sombra que o amor romântico traz junto e que é uma promessa impossível de ser cumprida, que é alimentar afetivamente uma pessoa. Só uma alimentar a outra. Então, um campo amoroso mais vasto, uma constelação de vida mais rica, com trabalho, satisfação, com lazer, com outras satisfações em outras áreas, favorece inclusive que uma relação conjugal tenha responsabilidade afetiva e tenha bem viver para todo mundo. Amenemope, um filósofo, né, que a gente tem, né, um papiro britânico 10474, onde tem ali o texto dele, ele fala do coração, né? Então ele fala de um ato cardíaco, ele fala da inflamação, que é uma forma de um pensar que tem alguma coisa ali que não está indo muito bem. E ele está dentro da cultura quemética. Na cultura do Kemet, o coração é o centro, né, das emoções, do pensamento e onde habita o caráter humano. Por isso o coração tem que ser leve, porque o coração que não está leve é o coração que teve uma indigestão afetiva. E como pensar um ato afetivo, o que acontece? A gente pensa a partir com as emoções, pensa junto com as emoções, e ele vai apontando para isso. Então, o que a gente tem feito mais e tem tido, então, mais traduções,
mais pessoas que têm lido esses textos, mais pessoas se interessando por se debruçar sobre essas reflexões. Isso vai melhorando o campo, né? O campo de pesquisa, e vai ampliando justamente também para a gente continuar trazendo filosofia africana antiga, que é o caso, né, para o universo acadêmico, que talvez seja uma das coisas mais importantes, né? A gente pensar que na antiguidade a gente não tinha só filosofia num único lugar do planeta, né? A gente tinha também, até antes dos textos gregos, a gente tem textos que são do Kemet, textos da região do norte africano, então que são anteriores aos textos gregos. Nesse sentido, a mudança de conjuntura permitiu, né, que a gente possa ter esse debate mais rico, com mais repertório filosófico, com mais textos, né, com mais autoras e autores de muitos lugares do planeta. E isso tem a ver com um texto que eu publiquei, perguntando: a filosofia realmente nasceu na Grécia Antiga ou temos outros textos de filosofia? Isso tudo tem ampliado aí os objetos ou sujeitos da pesquisa cada vez mais. Pessoalmente, né, eu acho bom abraçar as pessoas do lado esquerdo. Isso é uma questão, né, obviamente pessoal, singular, digamos, mas justamente porque é o lado que está o coração. Isso tem a ver com um experimento que eu passei dentro da terapia, dentro da clínica, que foi de fazer uma experiência com um estetoscópio e escutar meu coração numa sessão. E é alguma coisa que já vi experimentações de exercícios para casal, rituais singulares que as pessoas criam. Essa é uma discussão até que a Carla Vergara, uma psicanalista, faz, que é contribuir para que os casais criem os seus rituais. E dentro dessa pesquisa, desse estudo, dessa experimentação, alguns casais se organizam para escutar o coração um do outro. Então, isso tem muito a ver também com a noção de ritual. A noção de ritual me interessa bastante, ou seja, como isso pode ser um dispositivo ético para que os casais fortaleçam sua jornada, para que os casais definam se continuam, se não continuam, qual etapa da vida. Porque minha pesquisa principal é sobre relacionamentos amorosos, especificamente o capítulo que eu estou inserido hoje é sobre casais, sobre conjugalidade. Então, assim, eu não sou um pesquisador do racismo exatamente, no final das contas. Eu estudo sempre filosofias africanas, filosofias europeias, ocidentais, filosofias indígenas, filosofias do planeta inteiro, interessado em pensar os modelos éticos dos relacionamentos. Obviamente que durante um tempo, e eu tenho algumas coisas escritas sobre as tensões raciais, mas como pesquisador hoje, realmente o principal vínculo é tentar compreender como as pessoas amam. Eu penso que tem um interesse de mulheres, um interesse parece maior, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa público, né, que ouve podcasts, que lê certos tipos de livros, de matérias, que estão focadas para relacionamento, para saúde mental, conjugalidade, o público feminino é maior. Então, sem dúvida, são dados que a gente pode apontar muito rapidamente. E tem outros recortes que tem a ver com o espaço, o nicho, as bolhas, né? Ou seja, alguns grupos sociais, culturais, parece que se interessam mais por certos temas. Isso muda, né, conforme classe, gênero, grupo étnico-racial, região geográfica do país. Então tem muitos marcadores que dão nuances em relação aos interesses. Como as mulheres são socializadas mais frequentemente para poder lidar com esse campo, né, com esse universo dos relacionamentos, da relação amorosa, enquanto os homens são muito mais, digamos assim, incentivados, insuflados para poder pensar a carreira, poder pensar o poder. Sem dúvida nenhuma isso tem a ver com machismo, com sexismo, com esse binarismo, né, que diz que para as mulheres temos certos tipos de atividades, para os homens outro tipo. Mas o que a gente pode estar vendo é que as gerações mais jovens, e também, obviamente, em qualquer geração, tem mais homens que têm exposto que não compactua com o patriarcado, que tem de alguma maneira procurado, né, enfrentar, resistir e contribuir para que a gente possa realmente
enfrentar radicalmente o patriarcado, a misoginia, o machismo. Então, tem muitos indícios disso, tem mais gente fazendo isso, mas, sem dúvida nenhuma, o movimento de mulheres, os movimentos sociais feministas, né, as diversas ondas dos feminismos, elas apontam que as mulheres têm sido, né, protagonistas no debate, né, crítico de gênero, sem dúvida nenhuma. Debates como não monogamia, poliamor, né, policonjugalidade, formato de anarquia relacional, esse debate ele tem sido feito mais em alguns grupos. Boa parte da sociedade tem operado sim com os marcadores do amor romântico, da traição, né, do felizes para sempre. Esses marcadores estão muito presentes. Como é que eu penso? Não tem a melhor ou a pior dinâmica. As pessoas precisam saber onde elas ficam confortáveis. Isso é o mais importante. Então, saber qual momento da vida elas estão, o que contempla mais o desejo delas. Então, eu penso que não precisamos universalizar coisa nenhuma nesse sentido, né? Universalizar o amor romântico, o amor confluente, ou as relações não monogâmicas. Agora, sem dúvida, a monogamia é o padrão normativo oficial e vai ter resistência a romper com esse acordo, com esse pacto, com esse simbólico, né? Vai ter resistência. E a gente tem outras questões que a gente não consegue ainda saber para onde vai, como campo jurídico, como ficam questões ligadas a patrimônio, a herança, em relações múltiplas. Não dá para pensar essas coisas uma muito fora da outra, né? Elas se tocam, elas se cruzam, elas são íntimas. Qual modelo de sociedade a gente quer? Se a família nuclear, ela funciona melhor, pior, rede, questões de classe, sobrecarga de trabalho, né? Como é que é ser uma mulher que é mãe, né? Que é profissional, que tem carreira, uma relação heteroafetiva, que o parceiro, de repente, não dedica o mesmo tempo com cuidado com a criança, ou cuidado doméstico. Os números ainda apontam que as mulheres se preocupam mais com os cuidados invisíveis. Tem muitos fatores que a gente está tentando compreender, tentando caminhar, tentando reencaminhar para que fique mais confortável para várias pessoas. Mas eu penso que são sempre situações singulares. Eu penso que a gente não tem como ter uma estrutura, um eixo, um modelo que tem que ser seguido. Esses modelos que tem que ser seguidos, ou um modelo perfeito, é alguma coisa que é justamente os 3 atos da comédia romântica, né? Que tem no final um Felizes para Sempre, ou dos contos de fadas, onde tem um Felizes para Sempre, ou um Até que a Morte nos Separe, que é um enunciado muito ruim, que mobiliza coisas que não prestam, porque esse Até que a Morte nos Separe, de alguma forma, ele meio que pré-autoriza que o único critério para o fim de um relacionamento é a morte de uma das pessoas, né, que está naquele relacionamento. Então, como é que isso, o que isso quer dizer? O que isso mobiliza do desejo? O que isso mobiliza das intenções, né? Principalmente em situações em que homens são agressores, em culturas que homens são agressores. Mas eu penso que é isso, não tem um modelo para as pessoas se relacionarem. E no próprio casamento, namoro, que for, relação monogâmica, não monogâmica, as pessoas têm que encontrar os seus caminhos, né? E por isso que não é uma coisa fácil, porque não está dado, né? A gente está procurando encontrar. Eu fico pensando se a gente precisa comunicar ou entender melhor as formas de amar, e talvez seja o letramento afetivo, né? Um letramento amoroso que tem relação com aprender a amar, sem dúvida nenhuma, mas não sei se isso se ensina num curso ou numa escola, mas a vida toda a gente está ali convocada, somos pessoas convocadas para vivência amorosa. Mas muitas vezes pode faltar para a gente algum recurso, alguma ferramenta, algum suporte, alguma rede que nos ajude a acionar isso que a gente aprende. Então, os meios. Então, tem famílias que são mais disfuncionais do que outras.
Tem famílias que têm um grau de desorganização que uma pessoa pode crescer com muito pouco amparo. Então eu acho que tem uma dimensão para o amor que é a dimensão do desejar, do desejo de apontar para o amor. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa receber amor para também devolver amor. Então, acho que o investimento amoroso é algo muito importante fazer na vida. E é bom que a gente tenha pessoas, tenha lugares, territórios para ter esse investimento amoroso. Ou seja, se eu tenho letramento, se eu sei o que eu sinto, se eu tenho noção de como eu estou sentindo, então como é que a raiva funciona em mim? Como é que o ciúme funciona? Não é negar o que eu sinto, mas é justamente saber como esse sentimento pode ou não causar estrago. Será que o ciúme, eu estou preparado para lidar com o ciúme? Então uma pessoa pode ter ciúme de outra. E ao invés dela fazer uma cena ou ela procurar ter uma ação violenta, ela pode informar isso e dizer para outra que sente ciúme. E não é pedir uma garantia, mas é talvez conversar para saber o que a pessoa, né, que está enciumada precisa para se sentir mais segura, né? De onde vem essa insegurança? Óbvio que o setting terapêutico, que a análise, que a terapia em grupo, que a terapia individual, que a análise psicanalítica, todos esses recursos são importantes. Mas a musculatura afetiva vem de quem está aprendendo a amar cotidianamente e que aprende com erro, aprende quando erra. Eu diria uma das coisas mais importantes é para que a gente não resolva nossas tensões usando um recurso muito antigo que a gente não precisa usar mais na humanidade, que é a violência. A violência sempre foi um recurso para a resolução das tensões, dos conflitos. Mas será que a gente ainda precisa dela? Uma criança precisa de uma referência, de um amparo, de uma pessoa adulta não anônima no seu desenvolvimento. Mas, às vezes, né, e a gente vai aprendendo a fazer isso sendo pai, sendo mãe, na parentalidade, mas, de repente, tinha muita idealização diante disso. Para a maternidade, por exemplo. A maternidade é uma atribuição que sempre foi muito hipervalorizada, sempre teve num campo de uma idealização muito forte. E hoje a gente vê muitas mulheres, muitas mães, né, que têm apontado, feito uma crítica a essa idealização da maternidade. Né? A paternidade era marcada quase com consentimento público de ausência, mas isso tem sido questionado, né? É como a gente sabe, né? No século XX, o homem podia ser pai sem saber até a data de nascimento do filho. Então, essas coisas têm sido menos toleradas. Isso também ajuda, porque dá um limite, né? Uma pessoa adulta que está no esforço da parentalidade, ela precisa, né, nesse exercício, né, aprender a fazer, aprender a viver isso, sem perfeição, sem cobranças mirabolantes, sem sacrifício, sem operar com a culpa, né? O sacrifício ele também é ruim, porque as vidas sempre valem, todas as vidas, então é importante que esse adulto tenha saúde mental, esteja de bem com a sua trajetória, a sua história, o melhor que puder, para poder cuidar melhor de alguém. Porque se não tem o autocuidado, né, muito bem trabalhado, cuidar do outro pode ser ainda mais difícil. Aí me parece que isso é uma questão filosófica que continua atravessando o meu trabalho, sempre atravessou, que é a capacidade que nós temos de nos debruçarmos sobre, né, a nossa própria voz, né, fazer uma escuta de si, numa sociedade em que a nossa escuta ela fica muito atravessada por muitos ruídos. E aí uma das minhas hipóteses de trabalho é que o amor não deve ser conjugado com sacrifício. Entregar sangue, suor e lágrima. Mas o amor tem que ser alguma coisa que habite a zona de conforto. Não quer dizer que não vai ter tensão, não vai ter atrito. Mas tensão, atrito, não é sacrifício.